Olá, queridos alunos da EJA, das etapas 1 e 2. Aqui quem está falando, Prof. Franciele, para passar para vocês mais uma semana de atividades. Como nós vemos trabalhando sobre os direitos humanos, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nessa semana eu resolvi focar no artigo 25, no artigo 25º, que fala sobre o direito à saúde. Ele tem tudo a ver com algo que está aparecendo muito na mídia e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso nesta semana. Primeiro, a gente precisa saber sobre o que fala esse artigo 25º. Vamos lá? Bom, o artigo 25º, ele fala que todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si, a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. E o direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda de meios de subsistência, em circunstâncias fora de seu controle. A maternidade e a infância têm direitos a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social. Então, o artigo 25º, ele fala um pouquinho sobre várias coisas que são muito importantes, mas nesta semana nós vamos focar na saúde. Como vocês todos sabem, nós estamos no meio de uma pandemia, de um novo vírus, a Covid-19, né, o coronavírus, então que nos deixou todos esses meses afastados e todos esses meses à espera de uma cura. A princípio, como nós sabemos, todos os vírus, eles só podem ter como cura uma vacina, né? Não existe um remédio que cure os vírus, pelo menos ainda não existe um remédio capaz de curar vírus. Então, o que nós estamos esperando é a vacina, mas a vacina tem dado uma grande polêmica e vocês devem estar vendo na televisão, devem estar recebendo inúmeras coisas nos celulares de vocês. E como nós vivemos uma época de muitas fake news, achei interessante trazer para vocês nesta semana, acho que na próxima também, alguns fatos interessantes sobre a questão da vacina, que vão nos ajudar a decidir e a entender um pouco melhor todo esse processo. Para começar, a polêmica em relação à vacina não é algo novo. E antes de conversar sobre o que a vacina significa nos dias atuais, eu quero contar para vocês uma história que aconteceu em 1904, no Rio de Janeiro, a revolta das vacinas. Aí tá mostrando uma chargezinha da época que mostra um pouquinho de como é que foi essa história. Bom, a revolta das vacinas, ela foi uma rebelião popular. Ela era contra a vacina da varíola. E ela ocorreu no Rio de Janeiro, em novembro de 1904. Bom, quando o presidente Rodrigues Alves assumiu o governo em 1902, nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, era uma loucura, era muita sujeira, eram pequenas vielas, as ruas não eram adequadas, toneladas de lixo se acumulavam e dessa maneira, dessa forma, né, o vírus da varíola ele se espalhou muito pelo Rio de Janeiro. Além disso, proliferavam ratos, mosquitos, e os mosquitos são transmissores de muitas doenças, nós sabemos disso, né? Além, então, da varíola, também doenças como peste bubônica, febre amarela, eram incontroláveis nessa época. Matavam milhares de pessoas anualmente. Rodrigues Alves, então, assumindo a presidência, nomeou o engenheiro Pereira Passos para prefeito do Rio de Janeiro, e o médico Oswaldo Cruz para diretor de saúde pública. Cruz, na direção da saúde pública, começou a fazer várias mudanças e conversar muito com o Rodrigues Alves para tentar fazer mudanças que pudessem melhorar a saúde da população. Com isso, então, também se iniciaram várias obras públicas, né? Então, começaram a fazer o alargamento das ruas, começaram a fazer as avenidas, começaram, então, a pensar no combate às doenças.
A reurbanização do Rio de Janeiro, o que aconteceu com essa reurbanização? As classes mais pobres foram com certeza muito sacrificadas, porque como eles fizeram um alargamento das ruas, eles começaram a construção de avenidas, muita gente perdeu suas moradias, né? Eles chegavam com as máquinas, derrubavam tudo e muita gente ficou sem a sua moradia, obrigando então a população a mudar para longe das suas casas, a mudar para os morros, né? Foi o que incrementou então as favelas, né? E tornou as favelas do Rio de Janeiro já tão grandes naquela época. Como resultado das demolições também, os aluguéis ficaram muito caros e as pessoas mais pobres não tinham condições de pagar por esses aluguéis e a população ficou indignadíssima com isso. Além disso, o presidente precisava combater o mosquito e os ratos, que eram transmissores das principais doenças da época. Por isso, eles fizeram uma campanha que para nós hoje pode soar muito engraçado, mas quem levasse ratos para eles ganhava um dinheiro, ganhava uma remuneração por rato morto que entregasse às autoridades públicas. Claro que, como hoje, nos dias atuais, né, alguns espertinhos andavam criando ratos para garantir uma renda extra. Por isso, logo essa questão dos ratos foi tirada de letra e então foi tirado dessa história. Bom, então o governo anunciou que pagaria, teve gente que levou rato e tudo mais, enfim, como as fraudes aconteceram, o governo suspendeu a recompensa, então, pela apreensão dos ratos. Mas a campanha do saneamento continuava pela cidade. O problema é que essa campanha ela acontecia com muito autoritarismo. Isso que a gente está vendo aí nessa charge são charges que apareceram nos jornais. O que acontecia? Eles entravam nas casas, invadiam as casas, vasculhavam as casas. E sem esclarecer ninguém, sem explicar para ninguém, e tentavam fazer essa higiene à força nas pessoas, nas casas, e isso tornava, em vez de abrir para a população a necessidade, explicar a necessidade de fazer essa higiene, é como está aí na charge, né? A higiene era feita a muque. Então, isso revoltava demais a população, que não entendia por que essa necessidade de ter suas casas invadidas e tudo mais. Na verdade, o que precisava era educação e esclarecimento. Num tempo onde as pessoas se vestiam cobrindo os braços e se cobriam muito, inclusive o fato de ter que colocar o ombro de fora, o braço de fora para fazer a vacina foi visto como um ato muito imoral. E isso deixou a população mais indignada ainda, desencadeando, né? Então, depois da perda das suas casas, dessa higiene aí colocada a muque, da obrigatoriedade de vacinação, e nesse caso não é obrigatoriedade de lembrar a população como é hoje em dia, chamar para o posto de saúde, era a polícia entrava na casa e vacinava à força, né? Então, isso deixou a população muito, muito, muito revoltada e culminou, então, na revolta das vacinas. O médico Oswaldo Cruz, que era, né, o responsável pela saúde, então, ele foi contratado para combater essas doenças e ele impôs a vacinação obrigatória contra a varíola para todo brasileiro com mais de 6 meses de idade. Então, os políticos e militares de oposição e a população da cidade ficaram contra a vacina. A imprensa, então, fez muitas charges. Algumas delas são essas que vocês estão vendo aí, que ironizavam a eficácia da vacina e que diziam que essa vacina não funcionava. Os agitadores citavam a população para que fossem contra os funcionários da saúde pública, para que batessem neles, para que agredissem, né? Porque eles invadiam as casas junto com a polícia e obrigavam as pessoas a se vacinar, vacinavam as pessoas à força. Os mais radicais, então, que eram contra a vacina, eles diziam que era para receber a polícia e o pessoal da saúde a bala. Então, foi um movimento, assim, de uma ignorância extrema por todos os lados. Por parte da população que não conhecia a importância da vacinação e também por parte do governo,
que ao invés de esclarecer a população, queria obrigar a fazer vacina e obrigar a ter uma higiene, sem esclarecer o porquê que isso era importante. Com esse descontentamento geral, então, em novembro, entre 10 e 16 de novembro ali de 1904, as camadas populares do Rio de Janeiro saíram às ruas e enfrentaram, né, como aquela charge que a gente viu lá no comecinho, enfrentaram o pessoal da saúde pública e a polícia. O centro do Rio de Janeiro virou uma praça de guerra, com bondes derrubados, edifícios depredados, confusão na Avenida Central e uma revolta popular que teve apoio de militares que tentaram usar a massa insatisfeita para derrubar o presidente. Bom, por que é importante a gente saber um pouquinho do que aconteceu na história? Porque a história do nosso passado, ela sempre fala muito sobre o nosso presente e sobre o que a gente precisa mudar para o futuro. Bom, estamos todos em casa e estamos muito preocupados e, né, com muita vontade de retomar as nossas vidas. E sabemos que a vacina é um dos caminhos para nos fazer poder voltar a esse normal, então a nossa vida normal, né? Se é que vai ser possível um normal depois de todo esse tempo e de tudo isso que nós estamos vivendo. O que a gente sabe sobre a importância das vacinas hoje? Né? Naquela época a gente sabe que a população tinha muita dificuldade de compreensão, né? Grande parte da população ainda era analfabeta, grande parte da população não tinha acesso à informação de qualidade. O que a gente sabe hoje sobre as vacinas, tá? As vacinas, elas são essenciais para blindar o organismo contra as doenças que ameaçam a saúde em todas as idades. Doenças altamente contagiosas e muito comuns no passado, como a difteria, o tétano, a paralisia infantil, o sarampo, a cachumba, a rubéola, graças à vacina, são quase inexistentes aqui no Brasil. Então, graças à vacina, várias dessas doenças não existem mais. Isso se justifica dado o alto índice de vacinação aqui no nosso país. Mais de 90% das crianças são vacinadas. Mas atualmente está acontecendo uma coisa muito estranha. A população está se voltando contra as vacinas e esse índice de crianças vacinadas tem diminuído muito por causa de um movimento conhecido como movimento anti-vacina. Esses movimentos, eles têm ganhado força devido à autonomia adquirida pela população para a prática não científica da medicina, baseada em fatos não comprovados via redes sociais, via as fake news, via os sites. Né? A gente entra no Google hoje e tudo que joga ali no Google, você pode acreditar ou não. Então, a gente tem que ir muito atrás daquilo que é verdadeiro. Os movimentos anti-vacinas, eles vêm ocasionando uma desconstrução progressiva da autoridade médica. Então, as pessoas estão deixando de acreditar nos médicos, deixando de acreditar nos cientistas, que são as pessoas que estudam e que podem nos dizer o que é bom para a nossa saúde ou não, para acreditar em fake news, para colocar política acima da saúde. Né? Então, nos últimos anos, alguns surtos de doença têm acontecido. Um deles é o sarampo, né? Que teve alguns surtos no ano passado. E isso também tem a ver agora com a questão da vacina do coronavírus, né? Uma grande parte da população tem falado contra a vacina e tem pensado contra a vacina e tem colocado várias questões a respeito da vacina, tá? O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, ele defende a importância de um planejamento em relação à vacina da família. Afinal, as vacinas são instrumentos de proteção tanto individual quanto coletiva. E é por isso, então, que eu termino essa minha parte teórica da nossa aula com essa charge aí, né? A vacina é contra doenças e o livro, então, é a vacina contra a ignorância. Então, o que a gente pode pensar sobre essa questão da vacina ser obrigatória ou não? Opinião da prof, opinião minha particular, né? Eu acho que, mais uma vez, o governo está fazendo o que fez lá na época da revolta das vacinas. E é por isso que eu trouxe essa história para vocês, para compartilhar com vocês isso. Porque, mais uma vez,
as informações não estão sendo dadas para a população da maneira como deveria. Então, às vezes, a gente tem uma posição contrária à vacina ou a outras coisas também, porque nos falta informação. Então, o que a gente precisa neste momento em que nós vamos ter que decidir se vamos tomar a vacina ou enfim, nós precisamos ter informação, precisamos conhecer como é que é o processo de fazer uma vacina, precisamos conhecer qual é a eficácia dessa vacina, a gente precisa ter informação, entender tudo o que está acontecendo nesse processo de construção da vacina, para que então a gente possa tomar essa decisão, que não pode ser baseada em fatos políticos, não pode ser baseada no candidato que a gente apoia ou naquele candidato que a gente não apoia. Isso não é uma questão política, pessoal. Isso é uma questão de saúde. E por isso, reitero, o mais importante é a informação. E é por isso que nas próximas aulas a gente vai estar conversando mais sobre isso e eu vou estar trazendo informação de quem realmente sabe muito sobre o assunto para compartilhar com a gente. Bom, então tá, pessoal. Agora nós vamos ver quais são as atividades da semana. Vou estar passando para vocês, então, cada uma delas, como vocês vão resolver. E aí, passando um pouquinho mais do que vai ser o nosso trabalho essa semana. Aqui, então, nesse primeiro slide, vocês vão ter o link que trouxe vocês até esse vídeo, né? Que ainda não está aqui, porque eu estou gravando o vídeo. E esse link aqui embaixo... Esse link que tem aqui embaixo, ele vai levar vocês para essa reportagem aqui, tá? Ela é uma reportagem um pouco extensa e eu não coloquei ela toda aqui, mas ela é uma reportagem muito interessante e ela tá falando um pouquinho sobre a Coronavac, que é a vacina chinesa que é feita em parceria com o Instituto Butantan, aqui do Brasil. Essa é uma opinião, então, do Gustavo Cabral, tá? Ele é imunologista, ele é PhD pela USP, né, pela Universidade de São Paulo, ele é pós-doutorando pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e pela Universidade de Berna, na Suíça. E ele, então, é um dos pesquisadores da USP, né, da Universidade de São Paulo. Ele está colocando aqui um pouquinho sobre como é que é feita essa vacina e o que a gente precisa se preocupar, quais são as coisas ruins e quais são as coisas boas, as vantagens e desvantagens dessa vacina, para a gente poder pensar um pouco a partir de uma opinião de alguém que realmente conhece e entende do assunto. Então, esse é o primeiro texto que eu estou trazendo para vocês. Estou trazendo a respeito da Coronavac. A gente sabe que tem cerca de 11 vacinas que estão na fase 3 de teste. Nas próximas semanas, eu posso trazer alguma outra vacina que esteja também aí próxima de estar chegando para nós. Trouxe essa primeiro porque ela é que está dando mais polêmica, né? Mais coisas estão sendo faladas, então é interessante a gente ver alguém que entende, né? Um imunologista, né, entende muito do assunto e pode nos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, vocês têm aqui, né, nesses dois primeiros slides, um trecho da reportagem, mas naquele link vocês têm a reportagem completa e se vocês abrirem lá no computador de vocês o link, vocês vão ver do lado esquerdo, bem abaixo, assim, tem um botãozinho para dar um play e aí vocês conseguem ver a leitura daquele texto também, que é bem interessante para aqueles que tiverem dificuldades para ler. Tem a leitura lá dentro do site, é só clicar no link e clicar no botãozinho de play que vocês vão poder ouvir a leitura. Atividade 1, então, é para a gente pensar um pouquinho sobre tudo isso que a gente conversou, copiar as respostas, as perguntas no caderno de vocês e responder. Então, pensar um pouquinho e responder. Você já vacinou seus filhos e costuma tomar vacinas? Por quê? Você já leu ou ouviu alguma coisa a respeito das vacinas contra o Covid? Onde? Onde você escutou alguma coisa? Na TV? Recebeu alguma coisa pelo celular? E o que você ouviu? Né? O que mais te chamou a atenção das coisas que você tem ouvido nos noticiários, lido no jornal, recebido daqui a pouco por celular, visto no Facebook, tá? Vocês podem colocar aqui o que vocês têm visto e onde vocês têm visto. Qual a importância de saber mais informações sobre a vacina? Pensando em tudo o que a gente conversou, vamos responder.
Letra D. Segundo o que você aprendeu no vídeo, qual a principal causa da revolta da vacina? Será que era só porque as pessoas não queriam tomar a vacina? Será que era falta de informação? O que será que foi o principal motivo da revolta da vacina? Na sua opinião, a vacina deve ser obrigatória? Vocês vão pensar em tudo que a gente conversou e aí vocês vão dar a opinião de vocês, certo? Atividade número 2. Ordene as sílabas e descubra as doenças que podem ser prevenidas por vacinas. Como vocês viram ali, como a gente conversou, várias doenças são prevenidas através de vacinas. Aqui tem o nome de cada uma dessas doenças. Vocês vão ver as sílabas, né? Aqui, ó. Vão ver as sílabas e vão ver qual é a palavra que a gente vai colocar aqui. Vamos ver qual é a doença que a gente precisa de vacina para conseguir prevenir. Essa aqui, ó, primeiro, ó, tétano. Vocês vão ver as próximas aí, as sílabas, e vão colocar o nome, então, dessas doenças aqui embaixo, que são doenças prevenidas através de vacina. Atividade número 3. Bom, além das vacinas, os hábitos de higiene, eles são nossos aliados para a manutenção da saúde. Então, vocês vão olhar os símbolos que tem aqui, ó. Toda vez que tiver um solzinho, vocês vão colocar a letra D. Toda vez que tiver essa mãozinha, letra A gotinha aqui pretinha, letra E. O aviãozinho, letra I. Então, vocês vão trocar os símbolos pelas letras e vão descobrir quais frases estão escritas aqui, né? Então, aqui, por exemplo, aqui. Adiante. Aqui vai ter um vídeo sobre divisão também, que a prof ainda vai gravar. Vocês vão clicar no link que a prof vai colocar aqui bem do lado da flechinha, e aí vocês vão poder assistir mais um vídeo, então, da nossa série de vídeos sobre a divisão com dicas muito importantes, né? E dando mais orientações de como vocês podem resolver as divisões. Não deixem de entrar no vídeo para vocês verem os detalhes de como resolver uma divisão, tá bom? Aqui, então, que vocês vão fazer as divisões e vão completar. Ó, vamos fazer a divisão. 35 dividido por 7. Vamos fazer a divisão lá no caderno de vocês, colocar o resultado aqui. 10 dividido por 2, vão colocar o resultado aqui. Vocês precisam assistir o vídeo sobre divisão para conseguir fazer essas divisões aqui. Fizeram as divisões, vocês vão olhar os resultados e aí vão colocar este símbolo aqui para cá, né? Quando for maior o resultado que está aqui. O símbolo, o Vzinho, né, de ladinho virado para cá, quando esta aqui for menor. E esse aqui, o símbolo de igual. Então, vocês vão ver se esses resultados são um maior que o outro, um menor que o outro, ou se são iguais. Então, primeiro resolvam, coloquem todos os resultados e depois coloquem o símbolo no meio representando qual é a diferença entre esses resultados. Atividade número 5 também depende que vocês assistam lá o vídeo para conseguir resolver bem direitinho essas divisões. Então, aqui já tem ó, o quadro pronto para vocês fazerem o cálculo armado de divisão. Prestem atenção na sequência, se precisar assistir o primeiro vídeo também de novo, assistam para que vocês consigam fazer a divisão correta aqui, tá? Então, vocês vão fazer a divisão e vão ligar no resultado correto, tá? Então, essas são as atividades da semana. Esse foi o assunto da semana também. Espero que tenha sido bem esclarecedor, bem interessante para todos vocês. Espero que vocês consigam fazer as atividades, aproveitar bem as atividades, as leituras. E qualquer coisa, vamos nos falando no grupo, chamem a professora, ajudo vocês a fazerem as atividades. A gente vai conversando, vai trocando informações e que seja mais uma excelente semana de estudos para todos nós. Um abraço e até a próxima!